Questão número 5. É uma questão fácil, só é chatinho que tem que fazer umas continhas, né? Ele está falando aqui: o planejamento de uma viagem pode ser feito por diversas maneiras. Analisar a rota previamente, verificar os itens de segurança do automóvel, sair com antecedência e também checar a categoria do seu veículo para facilitar o pagamento das tarifas de pedágio. Gabriel parte uma viagem dirigindo um caminhão com 3 eixos por uma rodovia. O que é 3 eixos? É isso aqui, né? Um eixo para essas rodas aqui, um eixo para essas rodas, um eixo para essas rodas. Isso que é um eixo do caminhão. Aliás, de qualquer veículo. No primeiro posto, o pedágio é R$ 5,20 por eixo. Então vamos anotar isso aí, né? Qual o valor de pedágio que ele vai pagar no primeiro posto de pedágio? R$ 5,20 vezes 3, porque são 3 eixos. Então no primeiro posto, vamos anotar isso aqui: R$ 5,20 vezes 3. A gente já pode multiplicar isso aqui. Quanto é que vai dar isso? R$ 15,60. E esse é o valor que vai ser pago no pedágio no primeiro posto. Certo, isso aqui no primeiro posto. No segundo posto, a cobrança é R$ 3,45 por eixo. R$ 3,45 por eixo. Então vamos anotar isso aqui: R$ 3,45 por eixo. São 3 eixos. Quanto é que vai dar isso aqui? Agora vai dar um vai um, né? 45 vezes 3 vai dar 1,35. Então vai um aqui. 3 vezes 3, 9 mais 1, 10,35. Então isso aqui vai dar 10,35. No terceiro posto, o pedágio é um valor único de R$ 6,75. Então não é cobrado por eixo, é o preço único. Então no terceiro posto não tem que multiplicar nada por eixo. É isso aqui, R$ 6,75. Antes de iniciar a viagem, Gabriel perdeu R$ 5,25. Olha, perdeu esse dinheiro. E agora? Eu vou contar como que se esse dinheiro aqui fosse uma despesa dele, tá? Despesa perdendo dinheiro. Então eu vou somar isso na minha conta total. Você perdeu, um abraço. É como se tivesse gasto isso. R$ 5,25. Então o gasto total dele é a soma desses 3 pedágios mais o valor que ele perdeu. Fica perdendo dinheiro aí que você vai se dar mal. Então quanto é que foi o gasto total? O gasto total foi 5 e 5, 15, aqui vai 1, 2, 3, 9, 12, 19, vai 1, vírgula, vai 1, 20, 21, 31, 37. Esse foi o gasto total dele, com pedágio e mais o dinheiro que ele perdeu, R$ 37,95. Isso é o que ele gastou. Foi o gasto dele. Ao final desse percurso restou-lhe R$ 23,05. Então ele teve R$ 23,05 de troco. Então eu posso calcular quanto é que ele tinha no início da viagem, né? Quanto que ele tinha no início da viagem? É o que ele gastou mais o troco que sobrou no fim da viagem. Vamos somar isso então? R$ 37,95 é o gasto dele, incluindo a perda. Mais o que sobrou, que foi R$ 23,05. Quanto é que vai dar isso? Vai dar 0, 0 aqui, vai 1, 7, 3, 10, 11. Vai 1 aqui, 3 e 2, 5. 5 mais 1, 6. Então isso aqui é o dinheiro que ele tinha no início. Ele tinha R$ 61 no início. Olha o que o problema está perguntando. Se Gabriel não tivesse perdido, mas sim achado a mesma quantia, o valor que Gabriel teria antes e depois da viagem é... Olha só, antes e depois. Antes eu já sei que já está aqui, é o valor que ele tinha no início, R$ 61. A questão parece bobinha, mas ela na verdade tem uma armadilha, é um jogo de palavras. Olha só, nós calculamos que o dinheiro que Gabriel tinha lá no início da história era R$ 61. Como é que a gente calculou isso?
nós somamos os gastos nos 3 pedágios e somamos aqui com o dinheiro que ele perdeu e somamos com o troco, isso deu R$61. R$61 é quando ele tinha antes da viagem. Mas olha só, ele está dizendo aqui que antes de iniciar a viagem é que ele perdeu R$5,25. Então, na verdade, existe um momento antes, que seria mais antes ainda, é quando ele tinha 61. E aí ele perdeu o dinheiro. Foi a primeira coisa que aconteceu. Ele perdeu o dinheiro. Saiu de casa antes de abrir a porta do caminhão, ele perdeu R$5,25, né? Que ele tá falando, ó, antes de iniciar a viagem. E ele tá fazendo perguntas aqui também sobre antes e depois de iniciar a viagem. Então, se você fez os cálculos, achou R$61 e foi levar em conta dele achar o dinheiro ao invés de perder, não vai dar esse valor 28,05. Quem marcou D direto errou. Eu errei, eu olhei os R$61, vou marcar isso aí. Eu erraria, mas quando eu fui conferir, eu vi que esse número aqui não bateu. Então a história aqui é a seguinte, o que aconteceu? Vamos fazer aqui uma linha do tempo. Antes dele iniciar, quer dizer, antes dele chegar até o caminhão, antes dele sair de casa, ele tinha R$61. Mas ele não partiu ainda. Aí, um certo instante aqui, ele perdeu o dinheiro. Então aqui ele perdeu R$5,25. Perdeu aqui. Aí ele fez a viagem, parou no primeiro pedágio, parou no segundo pedágio, parou no terceiro pedágio e chegou no fim da viagem. E a gente já calculou qual foi o gasto aqui ao longo desses pedágios, né? Nós calculamos que o gasto nesse primeiro pedágio foi R$15,60. Nesse segundo pedágio foi R$10,35 e no terceiro pedágio foi preço único R$6,75. Então ele saiu de casa com 61, perdeu 5,25, aí começou a viagem. E no final aqui chegou com 23,05. Agora uma situação hipotética, ele agora não vai perder, ele vai achar o dinheiro. Então é isso aqui que vai acontecer. Nesse instante em que ele perdeu, ele não vai perder, ele vai achar. Então ele vai achar o valor de a mesma quantia, R$5,25. R$5,25. Aí ele inicia a viagem. O que o problema chama de início da viagem é esse instante aqui e não aqui. Então no início da viagem ele não estava com 61. 61 é quanto ele tinha na hora que saiu de casa. Quando ele iniciou a viagem foi aqui, depois que ele achou que ele perdeu o dinheiro. Então o que o problema está perguntando? O valor que Gabriel teria antes da viagem, que seria aqui, nesse instante. Quanto é que ele teria? Você vai pegar esse valor que ele saiu de casa, R$61, e vai somar com o valor que agora ele não perdeu, agora ele achou. Ele vai achar R$5,25. Tá, então antes de sair de casa, soma isso tudo, vai dar o quê? R$66,25. R$66,25. Que é o que ele tinha na hora que saiu de casa, mais o que ele achou. Então antes de iniciar a viagem, ele tinha isso. E aí ele vai passar pelos 3 pedágios. Vamos subtrair agora desse valor o preço que ele gastou nos 3 pedágios. Quanto é que ele gastou nos 3 pedágios? A gente tem a conta aqui, né? Só que está somado com 5,25. Vamos somar somente esses 3 valores aqui. R$15,60, que é o primeiro pedágio, R$10,35, que é o segundo pedágio, R$6,75, que é o terceiro pedágio. O gasto total com o pedágio que ele teve foi isso aqui, ó. 5, 5, 10, vão 1, 6 e 3, 9, 10, 17, vão 1, 5, 6, 12, vai 1, 32,70. Então isso aqui é o que ele gastou no pedágio. Vamos pegar o dinheiro que ele tinha
antes de iniciar a viagem, que é depois dele ter achado 5,25, vamos subtrair o gasto com pedágio. Então vamos subtrair 32,70. 32,70. Quanto é que vai dar essa continha? Isso aqui vai dar 5, 3, 33,55 é quanto ele chegou aqui no fim da viagem. 33,75. Então ele, quando saiu de casa, quanto é que ele tinha? Esse valor aqui, que é o que os R$61 mais 5,25 que ele achou, né? Que é 66,25. Ele tinha isso aqui antes da viagem. Antes de sair de casa, na hora que saiu de casa é outra história. Aqui é antes da viagem também, mas é antes da viagem e antes de achar o dinheiro. Então ele tinha 66,25 na hora de iniciar a viagem e 33,75 no fim da viagem. Olha aqui, a resposta correta está aqui. Letra E de eco. R$66,25 quando saiu de casa, 33,75 ao final da viagem. Olha, qual é a dificuldade aqui? É uma pegadinha, que é um jogo de palavras. Temos duas situações que a gente poderia considerar antes da viagem, tá? Mas a gente consideraria, pelo que ele está falando, pelo que o enunciado está dizendo, a gente considera o antes da viagem como aqui, quando o caminhão começa a andar. Antes dele começar a andar e depois dele achar o dinheiro. Ele achou o dinheiro ou perdeu o dinheiro é no caminho, entre a porta da casa dele e a porta do caminhão. Então a resposta correta, a letra E de eco.